Então, né, como nossa aula de hoje foi cortada no meio, né, sem internet, vamos gravar a aulinha pra vocês hoje, tá? A nossa aula vai ser de história, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, os meios de comunicação e a nossa imprensa no Brasil. Oh, meu Deus, o que nós vamos aprender com isso hoje, né? Temos muita coisa para aprender. Lembrando que nós estamos no módulo 4, tá? Lá na página 240, que vai trazer essa imagem aqui bem bonita para vocês, né? Aí de um sebo, tudo bem? Vocês vão olhar lá, tem aqui. Vocês vão ver que tem essa nossa imagem lá, né? No nosso módulo 4, página 240. Então vamos lá. Como que começa aí a nossa historinha, né? Como é que começa a nossa história? Como que começa a imprensa no Brasil, né? A imprensa aí no Brasil, ela vai ter início aí lá em 1808, quando a família real vem para o Brasil aí, né? E até então aí até então assim não tinha qualquer atividade de imprensa, a gente não tinha aí jornais, livros, panfletos, né? Lembrando, nesse período ainda a gente não tem aí o uso de celular, de tecnologias tão avançadas como a gente tem hoje, tá? E aí, quando eles chegam aqui, né, nas demais colônias, né, quando a família real chega, começamos aí o uso da imprensa, né? A imprensa se passa a ser presente aqui. Tudo bem? Aí a nossa imprensa aí brasileira, ela se desenvolveu assim muito tarde, né? Por que muito tarde? Porque os outros nossos vizinhos aí da América Espanhola, eles já tinham desenvolvido a imprensa. E a gente ainda não tinha isso. Aí nós vamos ter um historiador aí, né? Que lá pra frente nós vamos estudar um pouquinho mais sobre ele, que é Sérgio Buarque de Holanda. Que ele vai trazer em seu livro chamado Raízes do Brasil, que os livros impressos já existiam lá na Cidade do México em 1535, né? E aí, aqui no Brasil ainda não tinha, nós vamos ter só lá em 1808, né? Depois de 1808, né? Que a gente começa a ter aí a nossa imprensa funcionando aqui no nosso Brasilzão. Então, assim, né? O nosso meio de comunicação, como que ele vai surgir aí? Vamos colocar aí um contexto para todos nós entender o que está acontecendo, né? Desde que o homem lá na nossa pré-história, lá antigamente, né, ele utilizava a arte rupestre, né, para começar aí a poder se desenvolver, né, se comunicar, para tentar entender o que estava acontecendo, né? Então, lá desde o nosso surgimento da escrita, o nosso alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras para expandir seu conhecimento e criar a nossa cultura, né? Que a gente já foi vendo isso, né? E é nisso aí que a gente começa a desenvolver aí os nossos meios de comunicação. Claro que demora um pouquinho, né? A primeira forma que a gente tem aí de um meio de comunicação aí é o nosso jornal, né? Só que assim, antes não tinha jornal impresso, né? Antes a gente não tinha isso, né? A gente tinha a nossa fala, que ajudava a gente a se comunicar. Depois a gente vai ter aí o nosso jornal. A gente vai ter o correio, né? Vocês conhecem os correios, né? Então, é a nossa primeira forma e dos mais antigos meios de comunicação que a gente tem aí. Isso vem lá do Egito Antigo até os nossos dias de hoje. Muita gente ainda utiliza o correio. Volte e meia a gente tá recebendo uma cartinha do correio, né? Os pais aí, avós, sempre estão recebendo aí. Lá antigamente a gente não tinha um WhatsApp para se comunicar com alguém, a gente não tinha, né, um Facebook, um Instagram, a gente não tinha isso. Como que a gente se comunicava? Através de cartas, né? Essa era a nossa comunicação com muita gente, né? Os nossos avós, principalmente, que não tinha televisão, né? Para alguns ali na época deles, eles podem contar para vocês como que era o meio de comunicação, era através do rádio, né? O rádio aí era a forma que eles mais sabiam o que estava acontecendo aí no mundo, na cidade, né? E nos vizinhos aí nossos, o que estava acontecendo. Então, nós tínhamos também as novelas, né? As novelas em rádio aí era bem famosa, né? Hoje a gente tem novela na televisão, hoje a gente tem seriado, tem outras plataformas aí que a gente vai ajudando a gente, né? A conhecer um pouquinho mais, né? Desenvolver um pouquinho mais a nossa comunicação, né?
Lá na página de vocês, 242, ele vai trazer para vocês a primeira página aqui, ó. A primeira página aí de O Clarim de Alvorada, publicada na cidade de São Paulo em 1932, né? Onde ele buscava aí trazer informações para o pessoal, né? Depois, lá na semana, revista da semana de 1926, a gente vai ter a revista do Jornal do Brasil. Sim, nós tínhamos revistas bem específicas, jornais bem específicos dessa época, né? Hoje a gente tem jornal aí online pra gente, se a gente quiser procurar alguma notícia. E nesse período não, era tudo impresso, tudo no papel, tá? Era assim que a gente os pessoal se comunicava naquela época. Você ia lá na banquinha, né, que você vai lá na banquinha, compra o jornal, você ia no jornaleiro, o jornaleiro passava na sua casa vendendo, e era assim que funcionava. Tudo bem, gente? Bem pra frente, depois veio aí o telefone, depois veio a nossa televisão, que nós vamos vendo nas próximas aulas, tá bom? E olha lá, um dos nossos aparelhinhos aí, provavelmente vocês já viram isso na casa de vovó, aí tem alguém aí um pouquinho mais velho, aí vocês já viram aí uma dessas formas aqui, ou essa televisão, ou esse rádio, vocês já viram aí alguma desses aqui, vocês já viram em algum lugar, né? Principalmente nos museus aí a gente encontra geralmente as televisões e os rádios, né? Sim, nós temos um museu aí do rádio, né? Temos um museu do som, né? Tem lá em São Paulo. Aqui em Ponta Grossa a gente tem lá no Museu Campos Gerais, né? Alguns rádios aí pra mostrar pra gente. Tudo bem? Depois vocês podem até dar uma pesquisada, né? Pra vocês verem aí os meios de comunicação aí, para vocês verem como que era antigamente e como é hoje, né? Hoje a gente praticamente só usa o celular e coloca uma música e já tá escutando, acessa ali e já sabe uma notícia, né? Antigamente não, ou a gente tinha a televisão ou o rádio para ajudar a gente aí, né? E era assim que funcionava, a gente não tinha outros meios, né? E aí quando a gente vai ler lá um jornal, uma revista, a gente sempre acha um noticiário, né? E aí a gente acaba entrando em contato com a nossa imprensa. Agora eu vou deixar uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é imprensa? Vai ficar aí para vocês me responderem na nossa próxima aula, né? E eu vou ajudar vocês a responder aí, né? Que a nossa imprensa aí, né? Que é o conjunto aí, né? Que na rádio a gente tem a imprensa, a imprensa em geral, né? Vamos colocar assim, né? A imprensa é um conjunto, né? Dos meios de comunicação que elas vão transmitir as nossas notícias. Por exemplo, lá, nós temos a nossa imprensa na televisão. É uma imprensa, eles estão noticiando alguma coisa pra gente. No rádio é uma outra imprensa, a gente não tá vendo, a gente está ouvindo, né? E tem a imprensa ali que a gente abre a internet, a gente pode até colocar pra ouvir, pode, mas a gente está lendo também, tá? Então a gente sempre vai ter essas notícias, tudo bem? E ao longo do nosso capítulo, nós vamos estudar isso. Tá bom, gente? Um beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, galera!